Como diz aqui a Simone, vamos ampliar a consciência, galera! Hoje eu vou responder algumas questões, mas eu tenho também uma surpresa. Tenho dois convidados que eu vou trazer aqui, vamos trocar umas informações, fazer um bate-papo aqui. Para quê? Para você entender como que esse trabalho com a constelação individual com bonecos realmente faz a diferença. Você vai ver isso aqui, tá? Eu sempre falo que aprender não é fechar, aprender é abrir, ampliar ainda mais. E quando amplia, vem novas questões. É assim que eu cheguei onde eu estou hoje. Cada vez que eu estudava, abria, ampliava ainda mais. Quero saber mais, quero saber mais. E fui aprendendo, e fui aprendendo. E chegando até aqui. Hoje eu consigo compartilhar todo esse conteúdo, que eu quero mais que esse conteúdo avance e que as pessoas tenham uma vida muito mais saudável e que você também possa contribuir para uma vida saudável para as outras pessoas também. Coisa ruim, espalha que é uma beleza, que nem o vírus. Não só o vírus, né? Não é só a Covid que está aí, não. O coronavírus aí. Também maledicência, fofoca, neurose, isso também cresce, que é uma beleza. Vamos aprender a ter uma vida bem mais saudável. Bom, mas eu estou aqui esperando que a Ana Cláudia consiga entrar aqui em contato. A minha equipe técnica está lá. Vou trazer dois convidados. Sabe o que aconteceu? A minha equipe técnica praticamente não conseguia falar com eles hoje. Para falar, vocês podem entrar? Gostaria muito que você pudesse entrar. Eu fiz o convite para eles. E a equipe fala assim, Fernando, está difícil entrar em contato com eles. Eles estão trabalhando o dia inteiro. Eu falei, caramba, então melhor ainda, eles estão trabalhando o dia inteiro. E é verdade. Acabei de encontrar a Carla atendeu hoje o dia inteiro também, chegou agora. Foi um atendimento atrás do outro, não para. Ana! O pessoal estava difícil de te achar, cara. Você estava trabalhando o dia inteiro, é? Sim! Em plena pandemia, trabalhando muito. Tem você e hoje eu também convidei o Leandro, também a mesma coisa. Falei, gente, a gente não está conseguindo entrar em contato com eles. Eles estão trabalhando. Falei, gente, e tem gente que na pandemia não está fazendo nada, né? Exatamente. Ana, como é que você está nessa época da pandemia e sabendo trabalhar online agora? Como é que você está? Nossa, Fernando, primeiramente, que prazer estar aqui falando com você. Ah, prazer é meu. Estou com saudade de você. Faz tempo que a Eu gente se também vê, estou né? morrendo de saudade, porque nessa época nós já tínhamos tido pelo menos uns 2 encontros presenciais, né? É verdade, né? É verdade. Nessa época, a parte presencial realmente está complicada. Você vê, quem só sabe fazer constelação em grupo, também está tudo parado agora, né? Não consegue fazer nada. Isso, realmente. É por isso que é tão importante esse novo contexto, que é um momento também de se reciclar, de Aham. aprendizado, de melhorar, não é? Uhum. Se eu te Bom, contar um vai. pouquinho da minha história, Mas eu ia perguntar exatamente isso, porque você vem da área da educação. E aí sim, tem eu muita gente que venho. fica perguntando coisa da educação, fala, vou pegar alguém da área da educação, que aí fala literalmente como é que foi essa jornada, como é que você entrou nesse mecanismo da sistêmica e o que essa sistêmica ajudou você nessa área da educação e até como profissionalmente. Fale, Ana, estou ouvindo. Fale para todo mundo. Fernando, na verdade, eu cheguei até você e o campo é muito sábio, né? Oh, Não é à toa. Eu cheguei até você para melhorar como pessoa, como professora na minha profissão, porque eu tinha muitas questões e ainda tenho para ah, olhar em mim. uhum. Por conta disso, que eu fui fazer as formações com você, cheguei até o IBRAX e foi maravilhoso, porque a partir daí é que me abriu as possibilidades de ser terapeuta sistêmica, porque isso não passava pela minha mente. Então, Não? não, É, eu queria melhorar, né? Eu queria é. que a família Pessoalmente. ficasse melhor, Tá. pessoalmente, ficasse melhor. E quando eu comecei a melhorar,
Quando, inclusive, né, que eu te falo muito essa questão da minha fascite plantar, que foi embora as dores, depois da primeira constelação que eu fiz com você. Isso mudou. Quando eu comecei a perceber essa mudança que fazia para a nossa vida, eu falei, gente, eu tenho que aprender mais. E aí comecei a se fazer mais ações, que aí eu me vislumbrei, adorei, e fiz todas as formações IBRACS, né? Com você, com a Carla, e eu tenho muita gratidão por isso, muita gratidão pelo acolhimento e pelo conhecimento que vocês, em momento algum, fazem questão de manter com vocês. Não, muito pelo contrário, tem que avançar. Nossa função é Exato. essa, é ensinar mesmo. Nós queremos De que todo mundo avance, né? Exato, ampliar a consciência, ampliar a vida pessoal, familiar, profissional. Então, você sabe disso. Aqui a gente não fica segurando nada, não. Aqui a gente ensina. E se quiser aprender mais, a gente vai lá e cria um curso com mais força ainda, com mais profundidade. A gente fala, aqui no IBRAC a gente pega o pessoal lá do comecinho, né? E vai até, tipo, PhD, vai treinando até alto escalão. Então, faz toda essa jornada, né? Mas, Ana, me diz uma coisa. Tem muitas perguntas assim em relação à parte de pedagogia. O que você viu, o que você já aplicou, como que você vê a parte sistêmica na área da escola, da pedagogia? Ela é transformadora, Fernando. E exatamente por isso, porque eu comecei a aplicar o que eu aprendi aí no IBRACS, que eu aprendia com você, eu comecei a aplicar nas salas de aula que eu trabalhava. Com os alunos, né? Muito! Essa é uma área que eu sempre falo, gente, precisa trabalhar o professor com o aluno, para os alunos aprenderem. E aí? Isso. E eles ficavam encantados, eles amavam. Como eu tinha a oportunidade de trabalhar com matérias que eram desenvolvimento humano, e trabalhava também na universidade em cursos de pedagogia, eu trabalhava muito com eles, né? Depois das atividades normais, eu sempre falava assim, agora nós vamos fazer uma vivência, né? E quando eu fazia as vivências, aí eu explicava, principalmente com os alunos de pedagogia, que eles já estavam indo para salas de aula, estavam começando a ter o contato com os outros alunos, muitas faziam o quê? Chegavam lá na escola, percebiam um aluno mais assim carente, né, que tinha alguma dificuldade, elas faziam o quê? Queriam abraçar, cuidar, virar ser mamãe. Né? Queriam serem mamães daquelas crianças. Aí eu fazia as vivências com elas na sala de aula e mostrava que elas estavam saindo do lugar de direito e poder que elas tinham como professora, quando queriam inverter os papéis, como desses alunos. E aí elas percebiam que realmente não daria certo e também passaram ao quê? A visualizarem os pais de uma forma diferente. Que legal isso, hein? Porque aí deu um equilíbrio de função, a função família e a função escola. São dois sistemas bem diferentes, com alguns objetivos em comum. Tem o aluno que pertence aos dois, mas cada um tem que ter a sua função. E quando as funções ficam em ordem, melhora e muito, né? Muito legal. E aí, você como terapeuta agora, quer dizer que isso aí, ó, o bichinho te picou, porque eu vou falar uma coisa para todo mundo que está assistindo, hein? O Ministério da Saúde adverte, estudar sistêmica vicia, depois você não quer mais sair. Foi assim, mas por que eu não aprendi isso antes? Né? Eu sempre falo, por que eu não aprendi isso antes? Né? Mas você ficou viciada, não foi? Fala a verdade. Que incrível, né? A primeira vez que eu encontrei com você, que aí no nosso café eu falei assim, Fernando, isso é fantástico. Faz quanto tempo? Até o pessoal saber, quer ver? Faz quanto tempo isso? Isso, nossa, já tem uns 4 anos. 4 anos, Aí
Eu falei para você assim no café, falei, Fernando, como é bom, porque eu tenho visto seus vídeos, já comprei um curso online, mas estar aqui perto de você e ver tudo isso, como é bom. Aí você disse exatamente isso. Toma cuidado, Ana. Porque É viciante, é mesmo. Eu estou viciado. Eu eu sou um viciado, também. eu assumo, eu sou um viciado em sistêmica. É, não sei Eu por também quê. sou. Também sou, Então, ó, Fernando. avisar o pessoal, vocês tomem muito cuidado, hein? Vocês tomem cuidado, se vocês entrarem nessa área, vocês não vão sair nunca mais, hein, pai? Nunca mais. E não é para sair mesmo, né? Ah, Porque pelo amor de é Deus. mais saudável. Nossa, não ficou muito claro para você o que que era saudável, né, no sistema familiar e também da escola, não é? Muito. Fica tão claro quando você olha para o seu aluno e você nota que algo Uhum. está errado, mas está errado onde? No sistema. E o aluno apenas reflete, né? Porque o filho, Aham. ele apenas é a ponta do iceberg, como você mesmo ensinou. O restante está lá, né? Tem que olhar o sistema, porque o aluno está apenas refletindo o que está acontecendo. Uhum. A partir disso, assim, não me colocando como família, mas trouxe uma proximidade muito com os pais, um Uhum. respeito mútuo muito maior e o respeito dos meus próprios alunos comigo também. É, porque você não entra em competição com os pais, né? Porque esse é um dos grandes Isso. problemas na área da pedagogia. Então, na pedagogia sistêmica, trabalha-se demais isso, como os professores precisam ficar na sua função, senão eles começam a competir com os pais. E aí, quem acaba perdendo são as crianças, e as crianças ficam confusas, porque fica assim, afinal, quem é meu pai, quem é meu professor, minha professora, minha mãe, o que está acontecendo? E até a relação dos pais do aluno com os professores. Porque uma coisa que eu vejo muito dentro da área de escola é esse conflito que muitas vezes acontece entre os professores e os pais. Tem pais que às vezes querem empurrar a tarefa deles para os professores, depois ficam apontando ele e culpando foi a escola que não está fazendo isso. Tem professores que querem pegar essa função, mas não podem. Mas quando as coisas começam a entrar em ordem, é impressionante. Quem sai ganhando com tudo isso? As crianças, os alunos, não é só criança, aluno tem desde criança até adulto. Começa a Sim, entrar em ordem, né? E você sim, é testemunha disso, a né? família toda ganha. Todo mundo ganha. E aí, como cada pessoa fica parte da solução, não fica parte do problema. Porque às vezes você pensa que você Não, está ajudando, você está atrapalhando. Muitas vezes exatamente, acontece isso, né? Ah, exatamente. E é aí que vem você se colocar no seu lugar. seu lugar, exato. Que é o básico da sistêmica, né? Ordem, ordem no sistema. Funções em ordem, é o básico. E quando a gente aprende isso, nossa, parece que, para mim, parece que tira toneladas, que antes eu ficava carregando tanta coisa, achando que eu era responsável por tanta coisa. Eu falei, parou, parou, parou. Não é, não. Isto aqui é meu, isto é do outro. E aí, se eu tiro a função do outro, eu estou tirando a dignidade do outro também. E eu estou invadindo e destruindo, então isso não faz bem. E me diz como é que Verdade. você entrou nessa área de terapeuta agora? Você veio para a área de pedagogia e, de repente, você virou terapeuta. Foi justamente de tanto ouvir você dizer, né? É, Ah, eu quero alcançar o maior número de pessoas para que elas fiquem bem. aham, E a visualizar isso na minha profissão. uhum, Atingir um número limitado de alunos com conhecimento sistêmico. uhum, Eu trazia, aproveitava os momentos das aulas e trazia um pouco desse conhecimento para eles, e eles amavam, e tinha uma uhum. reciprocidade muito grande em relação a isso. Só uma pergunta. Você levava isso tanto para os que estavam fazendo pedagogia, como também para alunos de que Ensino idade? fundamental Ensino fundamental. É, legal também. isso. Então, se E aplicava também com as crianças lá também, né? sim, também com as crianças, né? Nessa É porque questão o pessoal pergunta, o que dá para fazer? Dá para fazer muita. tudo, Nossa. muita coisa. É. Questão da postura, né? Pai e mãe, função em ordem. Quando o Uhum.
quando você percebe que o aluno já está naquela preocupação muito grande com os pais, que é uma questão do déficit de atenção. Uhum. Verdade. Quando você percebe isso, então você faz um movimento sistêmico com ele e ele já começa a entender que ele não é responsável pelos pais, são os pais que são responsáveis por ele. Uhum. Fernando, as crianças, eles pegam o sistêmico muito mais rápido que os adultos. Não é? Eu sempre falo, muito criança pega. Aliás, criança sabe tudo. Nós é que emburrecemos as crianças. E nós somos crianças emburrecidas. Porque quando eu falo assim, muitas vezes não é ensinar, é tirar um monte de casca, um monte de porcaria que puseram na gente, que aí abre. Eu falo assim, eu sempre ensino o óbvio. Por incrível que pareça, eu só falo o óbvio, porque o óbvio é natural. E as crianças, se a gente não atrapalhar, as crianças evoluem, que é uma beleza, né? E não fica fácil. Elas sabem qual é o saudável. Uhum. Mas que bom. Ana, então, você quer falar mais alguma coisa? Se deixar aqui, a gente vai estar conversando a noite inteira. Não, é rapidão. Exatamente isso, Fernando. Que eu descobri que se eu ajudasse outros professores, se eu começasse a ajudar outros professores, eu ia atingir um número ilimitado de alunos, pelo menos na minha região, né? E foi isso. Eu comecei a ajudar outros colegas. E quando eu vi, eu já estava abrindo um consultório, eu estava atendendo. Transição foi muito leve. Não foi? É muito legal, porque assim, tem gente que às vezes pergunta, mas como é que eu começo? Eu falo, começar, depois que você entrar, você fala assim, meu Deus, como é que eu paro? Mas não tem como parar. Porque dá para parar? Não dá. Parece um negócio assim, as pessoas vão procurando, porque tem efeito, tem resultado, né? Então, conforme você vai fazendo, daqui a pouco, quando você vai ver, lotou. Quando você vê, você já está terapeuta. E aí, um ano nessa transição, que eu aí deixei realmente a sala de aula para trabalhar apenas como terapeuta. E também facilitadora do curso Consciência Sistêmica. Ai, que beleza! No Noroeste Paulista. Ai, que legal! Mas que bom. Ana, então, faz quanto tempo você está como terapeuta, trabalhando com constelação, com abordagem sistêmica? Já vão fazer 2 anos, Fernando. 2 anos. E como é que está o consultório? Nossa, sim, ó. E quando veio a pandemia, piorou ou melhorou? Melhorou. É o que eu falo. Por quê? Porque com essa técnica você pode atender online e você tem o que fazer, como fazer e dar resultado. Isso. Eu tenho uma sala, lá eu atendo presencial, que algumas pessoas ainda não se adaptaram, então aí dentro das normas a gente atende com distanciamento. Mas eu atendo muito mais online, Fernando, vou até te mostrar, ó. Eu tenho o campo aqui com as marcações. Olha lá. Você também fez o circular. Facilita para a pessoa visualizar. E faço atendimento online. Na maioria das vezes, eu faço aqui, ó, onde eu estou agora na minha casa. Pronto. Eu nem saio de casa para fazer os atendimentos. Ana, foi um prazer falar com você. Eu, em nome de todo mundo aqui que está assistindo, agradecemos. É muito legal ver como é que as pessoas estão lidando com isso, né? E só de ver a sua expressão de satisfação, fica muita felicidade. É uma coisa assim. Qual o preço que tem de você sentir que realmente você está ajudando alguém? Fernando, então, assim, não tem preço isso, né? É impressionante. Não tem. A sensação é outra. Quanto mais você ajuda, quanto mais as pessoas te dão feedback de, olha, eu estou muito melhor, mais você vai fazer. Impressionante, mas é impressionante. É uma coisa assim, a gente poder trabalhar, a minha sensação de trabalhar com prazer, de saber que a gente realmente está ajudando e fazendo a diferença na vida das pessoas. Fazendo a diferença. Então, isso não tem preço. Não tem. Ana, muito obrigado. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Na sua agenda também, porque agora você está
Pô, tá difícil, não consigo fazer contato com as pessoas, está todo mundo trabalhando. Verdade, verdade. Que coisa, né? Nós demoramos para conseguir conversar. Um abraço forte. Tudo de... Que bom. Obrigada por tudo. Beijão para você, Ana. Muito obrigado. Tchau. Está aqui a Ana, que começou aqui com a área da pedagogia, aplicando na área da pedagogia, e aí foi viciada, né? Ela pegou e ficou viciada aqui e começou a ser terapeuta. Outra coisa, só para avisar, ó o Leandro chegando! Ó o Leandro chegando! Ô, Leandro! Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Te ouvindo. Está funcionando, está tudo bem. Leandro, você também foi outro que a turma não conseguia te achar, pá? Nossa, hoje foi o dia inteiro, Fernando. Eu acabei agora há pouco, fui correndo tomar um banho, falei, deixa eu ficar apresentável aqui para a gente conversar com o Fernando aqui, né? Nossa, o pessoal estava lá. O pessoal da equipe falou assim, vamos convidar um pessoal que já passou, né, para... E de repente falou assim, mas a gente não está achando, o pessoal está todo mundo trabalhando, não é possível, na época da pandemia... É para ficar em casa, mas então estão trabalhando em casa. Em casa, trabalhando. Em casa. Graças a Deus, né? Foi uma das coisas, né, que esse curso me proporcionou, né? Todo esse conhecimento da constelação e tudo me proporcionou, que foi essa oportunidade, né, da gente já ter feito esse movimento, né? E hoje a gente está preparado realmente para poder ajudar as pessoas, para poder ajudar, né, continuar trabalhando e atendendo aí, só que já em casa, porque eu já atendo no Brasil inteiro, né? Então continuo atendendo, só que em vez de eu estar lá no meu escritório, no meu consultório, eu estou aqui em casa também fazendo a mesma coisa, né? E aí é interessante, porque eu estava pedindo assim, vamos pegar as pessoas que são de áreas diferentes, porque muita gente fica perguntando, mas só quem é psicólogo que pode? Eu falei, acabei de falar com a Ana, que é pedagoga. E você, Leandro, você vem de que área? Eu sou engenheiro químico. Engenheiro químico. Você sabe que eu sou engenheiro químico, né? Que desde muito cedo, né? Eu assumi grandes posições em empresas, em multinacionais, trabalhei para várias multinacionais cimenteiras, até trabalhei também numa época como gerente de projetos para a Petrobras também. E então, assim, a minha formação, assim, né, foi técnica, mas também para a área de gestão de negócio. Eu fiz pós em gestão de negócio, então assumi posições de liderança muito cedo. E eu começava a perceber que, assim, né, a parte técnica, né, Fernando, é relativamente até fácil da gente resolver, né? O difícil mesmo é você gerenciar as pessoas, né? O difícil é você gerenciar essas emoções, né? Então, imagina, num projeto de 250 pessoas respondendo direto para um projeto, né? A gente coordenando um projeto grande assim, são 250 famílias, 250 subsistemas que cada um vai se interagindo e vai se multiplicando. Então, assim, aquilo me chamava muito a atenção, né? Que, assim, a parte técnica era fácil, mas essa parte emocional, essa era a parte que era mais importante para um projeto acontecer e para uma empresa funcionar. Eu, depois que eu saí, né, do mundo corporativo e virei consultor, me tornei consultor, aí eu comecei a ver também, né, Fernando, que era assim, aí você chegava lá na empresa, aí você ia lá, fazia um projeto, implementava e dava tudo certo, e aí quando você saía da empresa, passava 3, 4 meses, o dono te ligava. Então, mas sabe aquele projeto? Então, aqueles resultados lá, o resultado caiu. Aí eu voltava na empresa, começava a olhar para aquilo e falava assim, gente, mas cadê tudo aquilo que a gente implementou? Do nada, eles começavam a fazer de outro jeito, porque começava com briga interna, com conflito, com várias coisas ali, e aí eu comecei a perceber que, assim, realmente os problemas das empresas não são técnicos, eles são emocionais. E emocionais de quem? Dos donos e dos colaboradores. E enquanto a gente não resolvia essa parte emocional, né, a gente não olhava para isso sistemicamente, essas barreiras que as pessoas colocavam, os departamentos colocavam entre eles e tal, enquanto a gente não resolvia isso, a consultoria não andava, os resultados não apareciam. E aí eu mudei a minha consultoria, né? Com a constelação, eu mudei completamente a consultoria, porque eu passei a
antes de tudo, eu olhava o sistêmico. Então, eu começava no dono, a gente começava a trabalhar no dono as constelações, e eu faço constelação com bonecos, né? Então, quando no meio empresarial, você dificilmente um empresário tem constelações assim que eles vão presenciais, né? Com grupos e tal, mas assim, eu lido com empresários, com posições, né, com donos de empresas mesmo e tal, que às vezes não quer expor os seus problemas, não quer expor. Então, assim, essa é uma ferramenta que é muito simples, é muito rápida. A gente tem o kit nosso, que a gente leva, né, na consultoria, e aí a gente começa a conversar e tal, fala assim, então onde você se posiciona, onde posiciona a empresa, onde posiciona os clientes, os funcionários. E só desse trabalho aí, a gente já começa a ter um ampliar de consciência, e aí as coisas já começam a funcionar. Teve vários casos, Fernando, que eu não precisei nem ir para a empresa. Só com a constelação com o dono, a empresa já começou a engrenar. Você achou onde a coisa estava travada. Sim, porque o diagnóstico ele é muito mais rápido, a gente não perde tempo, a gente não fica lá gastando horas e horas e horas e fazendo levantamento daqui, levantamento dali, para chegar num ponto que não é aquilo lá. Que era isso que a gente aprende na faculdade, isso que a gente aprende no meio do corporativo. Mas eu comecei a perceber, e uma das coisas que me chamou muita atenção, né, é que quanto que os problemas pessoais, né, dos donos afetam nas empresas, diretamente. Uhum. E isso também, né, me levou para essa área terapêutica, porque o meu cliente ele chega falando que tem problema na empresa e de repente ele está lá com enroscado lá no casamento. Você vai começar a perceber se também tem problema na família de origem, problema com os filhos, problema de sexualidade. E aí a gente começa a lidar com isso tudo e parece que, sabe aquelas pessoas que avançam, mas tem uma cordinha que te puxa para trás? Isso que eu sinto, né? Muita gente, né, empresários, profissionais liberais, gerentes, diretores, né, que fazem, chega uma hora assim da vida, parece que tem uma cordinha assim que te puxa para trás, você volta pior do que você estava no começo, sabe? E é isso que eu comecei a perceber. Parece um elástico, né? Elástico, um imã ali, né? Puxa tudo de volta. E de repente, tudo que construiu parece que vai por água abaixo, sabe, Fernando? E aí eu comecei a trabalhar isso antes. E aí eles começam a cortar essas cordinhas, vixe, aí ninguém segura, né? Me diz uma coisa, que tem uma questão que o pessoal fala muito assim, você começou a falar assim, de trabalho na parte organizacional. Aí, de repente, você começa a trabalhar na parte da família, do casal, da sexualidade. E aí tem uma coisa que eu falo muito, que é assim, que a hora que você entende o que é sistema, você aplica isso em qualquer sistema. Você está falando exatamente isso. Eu comecei ali a ver a parte organizacional. Hoje eu trabalho com ele, com a família, com o casal, com o filho. Porque o sistema, se você entender sistema, você é um terapeuta sistêmico. Tem um sistema de vários tipos. E se você entender, você pode trabalhar com todos. Sim. A família é um sistema, o casamento é outro sistema, a relação com os filhos é outro sistema, a empresa é um sistema. E aí, assim, a gente olha para cada sistema desse, e foi interessante, né, Fernando? Porque uma das coisas assim que me chamou muita atenção, né, quando eu comecei, eu falava assim, nossa, mas eu não vou ter tempo para fazer isso e tal. E aí eu trabalhava numa empresa, né, trabalhava durante o dia numa empresa, e aí eu tinha um horário do almoço, e que eu almoçava lá na empresa. E aí eu almoçava na empresa e eu ligava o curso, né, online, e eu ficava assistindo. E aí eu começava eu chegava em casa, assim, durante, né, o meu horário de almoço, eu assistia às aulas e eu começava a praticar ali também, com os colegas, começava a praticar assim e tal. E, de repente, né, o pessoal começou a me pedir para atender. E aí foi interessante, porque assim, eu trabalhava durante o dia e à noite eu atendia no consultório da minha esposa. Né? Ela é dentista, né, e acupunturista. E aí ela trabalhava durante o dia, à noite o consultório dela ficava vazio. Eu não tinha um espaço e tal, eu trabalhava full time numa empresa, né? E aí, quando eu consegui
eu fui atendendo, né? Eu trabalhava de dia e fui atendendo à noite. Quando eu consegui que os clientes começaram a procurar, eu já não tinha mais tempo à noite, mas horário livre à noite. Eu falei, bom, tá na hora agora de eu começar a diminuir a consultoria e aumentar, né, essa parte, né, do atendimento sistêmico. E assim foi a minha transição de carreira, né? Que eu nem falo que é uma transição, porque a gente vai agregando, né? Igual que você falou, né? A gente vai agregando conhecimento e vai colocando na nossa cara e vai aumentando, e vai ampliando a consciência, e cada vez mais. Né? E é interessante, você falou que tem muita gente que fala, mas como é que faz a transição? É interessante que, quando você vai ver, parece que a abordagem faz você transitar de um lado para o outro. Você começou, aí começa a mostrar o atendimento, atendi um, atendi outro, aí começa a aparecer mais gente, quer mais. Quando você vai ver, tem uma fila atrás de você querendo, me mostra, trabalha comigo, deu resultado. E aí não é você que faz a transição, é a abordagem que puxa você. E uma coisa, né, assim, muito, muito, muito importante, né, que a gente entende qual é o nosso papel, né? Então, assim, primeiro de tudo, né, acho que esse momento foi muito importante para eu entender qual era o meu papel nessas empresas, como eu me colocava nessa empresa, né, como salvador, como querer fazer tudo pelo outro, eu chegava lá e tal, e querendo ajudar tudo, né, e aí às vezes a gente acabava até mais atrapalhando do que ajudando, sabe? E aí quando a gente volta, né, para o nosso papel, para o nosso lugar, e cada um volta e começa a trabalhar essas funções dentro da ordem, né, nossa, aí a empresa vai, que é uma beleza. Aí é muito simples, né? Porque tudo que se esses emaranhamentos estão resolvidos ali, é muito simples você implementar uma parte técnica. Por quê? Porque está todo mundo remando para a mesma direção, remando no mesmo barco, né? Então, assim, é muito mais fácil, é muito mais simples, né? E você tem um exemplo claro de emaranhamento. Emaranhamento é assim, é um puxando para um lado, outro puxa para o outro puxa para o outro, depois não sabe por que não dá certo. Aí fica tudo aqui, mas o que está acontecendo? E outra que você falou uma coisa interessante, assim, e a Ana falou a mesma coisa, funções em ordem. E aí tem vários recursos que eu coloco no curso, você já usou, né, o triângulo dramático, ser salvador, né? Falando, o que eu estou fazendo aqui como salvador? Mas fica claro, né? Porque eu coloco várias coisas lá que é para ficar muito claro. Quando você olha e fala, ei, virei salvador aqui, dancei. Isso não vai ajudar em nada. E isso é uma coisa, assim, né, que eu tenho para falar, e uma gratidão imensa a você, que é um grande mestre, e que, assim, né, é alguém que não esconde conhecimento, não segura, não fica enrolando. Não, quer dizer, você chega lá e sabe o que você sabe, você passa, você transmite isso para as pessoas. E é muito claro, né, o salto quântico que a gente dá, assim, né, de conhecimento, de ampliar a consciência e tudo mais. Então, assim, é muita gratidão mesmo poder estar aqui, poder falar, fazer esse depoimento, porque é muito verdadeiro na minha vida. Isso transformou a minha vida, minha família, minha carreira inteira, né? E, assim, hoje eu atendo, né? Eu comecei com essa abordagem, né? Eu passei a atender menos empresas, né? Então, assim, antes eu ia e ficava lá na empresa 6 meses, 4 meses, trabalhando, fazendo projetos, isso, aquilo. E eu comecei a perceber que eu podia trabalhar, quando eu trabalhava os donos, né, os donos das empresas, os empresários, os profissionais liberais, os líderes, os gestores. Então, isso fazia com que a gente ganhasse escala, né? Porque se você trabalha um líder e ele vira um multiplicador dentro da empresa dele, nossa, muita gente que vai se beneficiar. E aí, então, hoje eu trabalho muito, né, muito mais aí atuando com esses profissionais do que hoje, né, full time na empresa. E isso valoriza muito mais o meu trabalho, né? Porque eu não fico mais vendendo hora igual eu fazia, né? Você vende resultado, né? Eu vendo resultado, né? E o resultado para um outro nível, né, de patamar, porque a pessoa já chega ali e fala assim, olha, eu estou com um problema aqui, e aí a gente trabalha ali para ajudar ela a mudar de nível, a mudar de patamar, e ela mesma vai implementando isso na empresa dela, então isso é muito mais rápido, né? Então dá um resultado muito ampliação fantástico. De consciência, né? E aí é interessante, né? Que a hora que você amplia o seu, você entende, você ajuda o outro a ampliar. E aí, como você fala, e uma coisa que eu uso muito, assim, fazer diagnóstico rápido e preciso, para ter uma intervenção eficiente e duradoura. Se você sabe qual é o verdadeiro problema,
Você vai lá, mexe e a coisa resolve. Sim. E aí o resultado aparece, né? Porque quantas vezes, né, a gente vê, né, consultores, quantas vezes a gente vê gerentes e tal, aí vai. E sabe aquelas empresas assim, que você tem tudo para dar certo, mas não decola? Tem umas coisas assim, tem uns profissionais, que você fala assim, nossa, mas o cara já fez 5 MBA, 3 MBA, não sei quantas pós-graduações, e continua na mesma coisa. E não vai, não decola, não, né? Dentistas, advogados, assim, eu atendo várias profissões, terapeutas, inclusive, eu atendo, que o pessoal, esse conhecimento meu da área de negócios com a área de terapia acaba juntando, agregando um valor aí para essas pessoas, até para estruturar o negócio. Eu ajudo elas a estruturar o negócio, ajudo elas a montar, mas antes de olhar para a parte técnica, vamos resolver esses emaranhamentos, esses enroscos pessoais aí, né, que emocionais que a gente carrega, né? E me diz uma coisa, Leandro, financeiramente, você está bem hoje ou não? Bem melhor, viu? Tem perspectiva de ficar melhor ainda? Nossa, com certeza. Porque achou o caminho? Achou. E assim, né, o caminho se faz caminhando, né? Exato. A gente, assim, quando a gente fala, né, não existe milagre, não existe, né? Mas existe sim técnica, trabalho, dedicação, e existe uma coisa que você falou que é o diagnóstico preciso. Quando a gente é capaz de entender, de chegar ali naquele diagnóstico preciso e falar assim, é aqui que eu preciso mexer, então a gente trabalha isso primeiro na gente. Depois que a gente trabalha isso na gente, a gente dá um passo e leva o cliente até onde a gente já foi. E aí a gente continua evoluindo, a gente continua com esse bichinho da sistêmica que vai tocando e vai picando a gente. É maravilhoso, porque você acaba querendo... a transformação dentro da gente é tão grande que a gente acaba querendo levar as outras pessoas para esse nível também que a gente já chegou, né? Então é muito... Tem prazer no que você faz, Leandro? Muito. Nível de satisfação, nível de alegria, né? Assim, de você poder olhar para alguém que estava indo para a morte, literalmente, né? Literalmente, assim, às vezes. Literalmente, às vezes a pessoa estava adoecendo. E olha, gente, eu sou o exemplo disso, né? Eu, com 33 anos, eu respondia para o presidente do Brasil numa empresa, numa multinacional, dava suporte para 12 países do grupo, comandava 10 plantas no Brasil, numa unidade de negócio que eu gerenciava, tinha um salário de 5 dígitos aí há 7 anos atrás. Então, assim, eu tinha 14º, 15º salário, tinha uma boa vida financeira, uma boa vida profissional, tinha uma carreira muito bem sucedida, né? Só que a minha parte profissional, minha vida pessoal não estava boa. E aí, como esse desequilíbrio era tão grande, eu comecei a adoecer. E assim, eu comecei a ter vários problemas de saúde. Eu tinha pressão alta, eu tinha gastrite, eu tinha dores no corpo constantes, assim. Até eu comecei a ter, depois eu aprendi com você, né? Depois eu descobri que eu tive síndrome de burnout, né? Eu tinha uns apagões, assim, de memória. Eu acordava, né? Né, imagina, 10 plantas no Brasil, cada dia eu estava num quarto de hotel. Então eu acordava assim e falava assim, onde é que eu tô? Que lugar que é esse? O que eu vim fazer nessa cidade? Eu não lembrava, assim, era tanta... Sabe? Era tanta coisa, assim, e aí eu comecei a adoecer. Então, assim, todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho que eu aprendi com você, né? Você é um grande mestre, eu já tive a oportunidade de falar isso para você pessoalmente, mas, assim, isso me salvou, porque eu cheguei num ponto na minha vida que eu olhei e falei assim, ou eu acabo com essa vida, ou essa vida vai acabar comigo. Exatamente. E aí eu saí desse lugar que eu estava e aqui para um lugar de equilíbrio, um lugar onde a gente consegue equilibrar a vida pessoal com a vida profissional e ter um saudável em todos esses sistemas, né? Então... assim, é muita honra poder estar aqui falando isso para você e para todo mundo aí. E assim, realmente é transformador. É uma coisa que muda a vida da gente. Leandro, gratidão a você também. Eu sei que os conhecimentos que eu passei estão em boas mãos e eu vejo você crescendo e evoluindo cada vez mais. E eu adoro ver todos os alunos fazendo esse salto de consciência e seguindo para a vida.
e se encontrando na vida. A melhor coisa é ver, trabalhar com prazer, né? O Reich, ele falava que amor e trabalho são as duas essências da vida e que a gente tem que ter muito prazer, tanto no amor como no trabalho. E hoje você sabe o que é trabalhar com amor, com prazer. Sim. E aí, Nossa, é só avançar. Não é aquela coisa de você acordar e falar assim, nossa, segunda-feira, amanhã é segunda-feira, nossa, eu tenho que ir para o trabalho. Não, é assim, a gente está, olha, é assim, a gente tem até que se cuidar, né, ali para não trabalhar demais, porque assim, a gente acaba que tendo oportunidades, assim, do pessoal fala assim, mas você trabalha à noite. Então, assim, eu trabalho à noite, aí eu tiro uma manhã de folga. Então, assim, aí eu trabalho. A sua vida. Sim, mas aí eu sou o dono do meu horário, né? Eu não fico escravo de um horário, de uma empresa, de uma coisa. Então, assim, hoje eu faço meu horário. Então, tem semanas que eu quero trabalhar bastante, eu tenho bastante cliente, eu trabalho bastante. Tem semanas que eu tiro uma semana de folga. E aí eu vou fazendo o meu horário e a gente vai se organizando nessa coisa. E aí o trabalho realmente é com prazer, liberdade, não é essa coisa pesada, né? Que às vezes as pessoas ficam empurrando com a barriga e não vão para frente, né? Aí não consegue colocar o máximo, não consegue dar o melhor de si nisso tudo, né? Leandro, gratidão por você participar aqui. Eu sempre fico muito feliz em ver todo mundo crescendo. Você sabe disso, eu estou lá sempre estimulando a crescer. Vai, você vai conseguir, aquilo você consegue. As pessoas às vezes ficam no começo que é tudo meio assim, né? Mas aí você vai olhando, você vai vendo dando resultado. E aquela história, começa a aparecer cliente de tudo quanto é lado. Por quê? Porque você tem resultado. Você precisa correr atrás de cliente hoje? Hoje, graças a Deus. E faz quanto tempo que você está trabalhando com isso? Olha, eu comecei a te seguir, né, assim, já faz muitos anos, né, faz uns 8 anos que eu comecei a te seguir, estudar isso tudo, mas assim, que eu fui fazer formações, assim, foi em 2017, né, então, desde 3 anos a gente já está, né, tá atuando, tá bem, graças a Deus, assim, e ajudando muitos outros profissionais, né. Que bom. Leandro, um grande abraço, uma gratidão. Agradeço até em nome de todo mundo que está assistindo aqui. Quem sabe você também, quem sabe não, com certeza você também é uma inspiração para ver que tem luz no fim do túnel, sim. Com certeza. Que dá para fazer uma coisa maravilhosa. E você, jovem, do jeito que está, eu sempre vejo jovens, fica assim, caramba, a hora que você chegar na minha idade, eu espero não, vou trabalhar para que você seja melhor ainda do que eu, porque quisera eu saber tudo isso na idade que você tem. Mas eu quero que você também seja esse que vai levar essa abordagem para frente. E eu sei que você está levando também. Está levando. Tá? Parabéns por o trabalho, parabéns mais uma vez. Um abraço. Parabéns para você também. Parabéns para todos nós aqui, tá? Grande abraço, Leandro. Tchau. Tchau. E aí, pessoal, vocês viram 2 pessoas que estão aqui trabalhando, e no meio dessa pandemia toda, trabalha com prazer e as coisas estão funcionando muito bem. Bom, vamos lá agora, deixa eu ver as questões que estão aqui. A Bia colocou assim, como trabalhar a sistêmica em sala de aula? Bia, dá para fazer muitas coisas na sala de aula. Aliás, eu sempre falo, assim, não sei, tem uma esperança enorme que esse conhecimento vá para dentro da sala, que se os alunos pudessem aprender os conceitos sistêmicos, eu digo alunos jovens, isso aí ajudaria demais. Eu lembro uma vez que esse caso específico, eu já ouvi isso várias vezes, eu atendi um promotor, e esse promotor, ele começou a ver uma série de coisas, ele falou assim, Fernando, por que esse conhecimento não é dado nas escolas? Eu falei, esse seria um grande desejo meu, para que esse conhecimento não chegasse só nas pessoas que estão com problemas para tentar resolver, e sim, começar a colocar desde o início. Então, eu vou colocar assim, como é que dá para fazer com os alunos? Eu vou dar uma dica, uma vez que eu dei para uma professora que me procurou, que tinha conhecimento sistêmico, e aí ela veio me procurar, e ela dava aula numa escola, agora não lembro o nome da escola, mas era uma escola com crianças de baixa renda, cheia de problemas, pessoas estavam vulneráveis, num ambiente terrível, e aí as notas estavam
péssimas, e ela querendo fazer algo para ajudar essas crianças. Aí ela vem me procurar. Falou, Fernando, o que eu posso fazer para ajudar essas crianças a começarem a ter notas melhores, começar a aprender mais, Porque eu falei, como é que é a dinâmica quando vai para a prova? Aí ficam todas tensas, ficam com medo, com receio. Então, tinha uma dinâmica, que são crianças que vêm de ambientes terríveis nessa escola. E aí eu comecei a bolar com ela uma série de dinâmicas. Eu vou passar para vocês aqui uma dinâmica que eu fiz, e essa dinâmica fez um efeito impressionante. Essa dinâmica é do seguinte, então assim, ela fez várias outras coisas que eu fui bolando junto com ela para... Na hora da prova, então ia até a prova, ela falava assim, ela chegava para as crianças e falava assim, agora todos vocês fecham os olhos, e agora vocês imaginem os pais de vocês e todas as pessoas da família, ou que não sejam da família, mas que amam vocês e querem que vocês se tornem pessoas maravilhosas, adultos maravilhosos no futuro. Coloquem ao redor de vocês todas essas pessoas. Coloquem ao redor de vocês os professores, aqueles que vocês gostam, que ensinaram vocês, para mostrar que vocês não estão sozinhos. E que todos eles vão ajudar você a fazer essa prova. E que todos eles acreditem em você e querem o melhor para você. Então, ela fazia um trabalho sistêmico de integrar essa criança com os adultos saudáveis da família e também para os professores e todas as pessoas que elas sentem que as amam e querem que elas se tornem melhores. Então, estava dando um objetivo melhor ou maior para a prova, mostrar que elas não estão sozinhas, tirar a crítica e sim colocar pessoas que apostem nela. Essa dinâmica, ela falou assim, Fernando, isso foi impressionante, o resultado disso foi impressionante. Ela falou assim, como é que ela sabia disso? Era só ver o nível das notas. O nível das notas, em geral, era em torno de 2 a 3. Isso em 10, tá? De 0 a 10, 2 a 3. Depois que ela começou a fazer isso, foi de 7 para 8. Que mágica é essa? Que mágica é essa? Isso que durante as aulas ela também ia colocando dinâmicas das crianças, ajudando as crianças a fazerem cooperação umas com as outras, integrando, colocando essa diversidade das crianças, vendo os valores de cada um, então apontando o valor de cada um, a qualidade, e aí reforçando, e aí eu bolei um monte de coisas com ela lá. E aí o que acontece? A classe dela se destacou dentro da escola, a classe dela, assim, todas as classes estão cheias de problemas e todo mundo ali, tá vendo? Não adianta que esses alunos não servem, não prestam, que eles não estudam, que eles não fazem isso, não fazem aquilo. A classe dela era, destoava de tudo. Isso numa escola que tinha um problema seríssimo, um problema terrível dentro da comunidade que tinha lá. Só que essas crianças estavam num nível maior. Essa professora não fez a diferença? Fez. Essa professora não mexeu dentro dessas crianças? Mexeu. Elas não começaram a valorizar e ter mais prazer de ir para a escola e ficar cada vez melhores? Adivinha, né? Isso são recursos que dá para fazer. E aí, dá para ensinar crianças, por exemplo, triângulo dramático, triângulo da realização, dá para ensinar coisas simples e eficazes, que eu utilizo muito aqui dentro das abordagens que eu trabalho, inclusive da constelação sistêmica também. Dá para fazer uma série de dinâmicas sistêmicas, você entendendo como funciona o sistema, você vê as dinâmicas que tem lá. Vixe, ficaria aqui o dia inteiro falando dessa dinâmica aqui dentro das crianças. Aqui, a Maria Cabral, como usar a sistêmica quando trabalhamos em sala com bebês pequenos? Aí temos que dar colo, sim, mas você nunca pode ser a mãe. Então, assim, você está dando um colo, você é mais um adulto, mas nunca competindo com a mãe. Tem que ter uma sensação interna aqui dentro que eu estou ajudando a criança, e você não está ajudando só a criança, eu estou ajudando a criança e os pais da criança. Veja, você não está olhando só para a criança, você é uma pessoa que está lá para ajudar todo esse sistema familiar a seguir para um objetivo melhor. Então, quando você está fazendo a função materna com as crianças e também a função paterna, orientando para a vida, o que você está fazendo não é competir com os pais,
É você agregar o seu trabalho para os pais. Então, você está trabalhando para uma família, não para uma criança. Veja, muda radicalmente a forma como você vai fazer isso. Então, quando você consegue alinhar, então, colocar assim, quando tem 2 sistemas, os 2 levando a criança para um objetivo em comum, excelente. A família põe as crianças na escola, porque a escola vão, junto com a família, conduzir essa criança para um futuro melhor. Mas essa criança ela precisa pertencer aos 2 sistemas, mas cada sistema tem uma função específica. Tem que ter. Por isso, você vai dar colo para a criança, porque a criança precisa, pela idade dela. Só que você não é a mãe dela. Nunca seja a mãe, você é a professora. E essa dinâmica é fundamental para a criança e para você também, para você não carregar uma função que não é sua. Isso vai gerar problemas. Quando eu trabalho com escolas, quando dou treinamento, até para a Secretaria Municipal, até escolas mesmo que me procuravam, o que acontecia era simples. Começava a fazer uma constelação. Aí pedia para o professor, por exemplo, então, para os professores, coloque um elemento para você, um elemento que representa o aluno, ou a aluna, e os pais. E aí a hora que colocava, dava para ver que tinha conflito de função. Por isso gerava problemas. Problemas na relação do professor ou professora com o aluno, aluna. Problemas na relação com o professor, com pais. E aí começa a ter conflitos nessa relação, porque eles estão entrando num lugar que não deveriam. E aí eu trabalho sistemicamente, quando eu trabalhava com professores, por exemplo, o que é sistemicamente o lugar adequado que todos devem ocupar. E aí é o que aqui, tanto a Ana como também o Leandro estavam falando, ocupar o lugar adequado. Isso é básico, funções em ordem no sistema, ok? Então, fazer o que a criança precisa, mas não pode ser mãe. Aliás, eu não gosto nem que chame de tia, porque tia é família, tia é outra coisa, ali é professora mesmo, tá? A Débora, gostaria de saber se vocês podem fazer a minha análise sistêmica. Quero aprender, mas também passar pelo processo. Como podem me ajudar? Para você fazer isso, você tem que fazer um atendimento com algum profissional. Eu não posso e eu não devo fazer atendimento na frente de todo mundo. Tem gente que faz isso, mas é proibido, sabia? Isso é antiético. O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Psicologia, qualquer conselho regional tem uma proibição clara. Você nunca pode expor um cliente para o atendimento do cliente, é um sigilo. Você quer fazer uma análise sistêmica, então você procure um profissional da área sistêmica que vai fazer isso. O curso não pode fazer isso, nem os profissionais da frente de todo mundo. Apesar que está cheio de gente que faz isso, mas não pode, sinceramente não pode, é proibido. Se eu fizer isso, eu sou até processado. Não dá para fazer isso. Então, você quer fazer a sua análise sistêmica? Excelente! Só que aí você tem que procurar um profissional, que aí dentro do setting terapêutico, do sigilo profissional, de um lugar seguro, aí você vai ser atendido e vai ser visto o que é isso aqui. Tomara que você faça mesmo, tá? A Marluce, gostaria de saber se vocês fazem análise corporal. Existe essa possibilidade? Comprei um curso de constelação com bonecos ontem, mas mais o de doenças psicossomáticas. Marluce, análise corporal, eu tenho um curso específico que chama Corpo com Ciência. Então, eu tenho um monte, sinceramente, eu tenho um monte de formações, um monte de treinamentos internacionais. E aí, o que eu faço? Eu criei a consciência sistêmica. A consciência sistêmica é a grande base, é o grande, vou falar assim, é a abordagem como um todo. Da consciência sistêmica, eu consigo pegar e fazer vários cursos específicos, como esse curso de constelação sistêmica individual com bonecos. Esse é um curso específico. Agora, como eu estava falando com a Ana, nós no IBRACS, que é o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, nós oferecemos uma quantidade de muitos cursos e níveis cada vez maiores de aprofundar, de aprimorar o trabalho.
Então, para quem quer saber mais sobre a parte corporal, especificamente, aí é um curso específico, que é o Corpo Consciência, tá? Então, no Corpo Consciência, ele é específico para análise corporal. Nos outros, eu sempre agrego tudo. Então, por exemplo, se você pegar o Corpo Consciência, você vai ver que eu agreguei lá dinâmicas da psicossomática e também da sistêmica. Quando você vai ver um curso qualquer curso que eu faço, por exemplo, constelação sistêmica individual com bonecos, você vai ver que ali também tem dinâmicas de psicossomática e também tem algumas dicas de trabalho corporal. Mas quando que é um trabalho mais específico, aí tem cursos específicos para as várias áreas. Então, você quer evoluir, você quer agregar cada vez mais conhecimento? Tem. Só que esse curso é a mesma coisa, ele vai ser lançado novamente. Ele foi lançado, o Corpo Consciência foi lançado agora no começo do ano, quando eu estava lá em Miami. Então, estava lá, foi feito o lançamento. Não sei quando ele será lançado de novo, tem uma programação. Eu acho que talvez esse ano deve ser lá no segundo semestre, por aí, mas eu não tenho certeza, tá? Mas tem. Aqui, boa noite, Ana. Após a constelação, você dá suporte para os pacientes? Essa pergunta seria para a Ana, mas eu vou responder para ela. Quando tem, aí vem assim, quando você pode fazer uma coisa, chama uma intervenção sistêmica. É o que eu faço. Hoje em dia, eu só trabalho com intervenção sistêmica. Não é porque tem que ser assim, porque eu não faço mais o processo terapêutico. Então, o que acontece? Eu faço uma intervenção. Se precisar, eu encaminho para alguns profissionais que compreendem, conhecem sistêmica para dar continuidade. O grande objetivo da abordagem sistêmica é muito parecido com o que o Eric Berne fala da análise transacional. Quando o Eric Berne começou a análise transacional, ele tem uma frase que eu adoro muito, que ele fala assim: o objetivo do terapeuta é ajudar o cliente em uma sessão. Se ele não conseguir em uma, então ele vai fazer de tudo para ajudar na segunda, até 2, 3, 4, e assim por diante. Por quê? Porque o objetivo não é o cliente ficar lá a vida inteira. Não é esse o objetivo. Tem clientes que às vezes têm tantos emaranhamentos e tantos problemas que às vezes precisa ficar mais tempo, mas o grande objetivo é dar alta para o cliente andar sozinho, senão cria uma dinâmica de dependência e codependência, que é um problema sistêmico. Então, nós que trabalhamos na área sistêmica sabemos que temos que tomar muito cuidado para não colocar essa dinâmica tipo, você depende de mim, eu que vou cuidar de você. Isso é uma doença que nós, da abordagem sistêmica, pelo menos da consciência sistêmica, não fazemos. Então, se precisa, então assim, a pessoa vem e faz uma intervenção. Aí ela vai observar, ela sabe, ela descobre onde ela realmente está, onde ela deveria ir, o que é que ela precisa fazer para fazer essa transição. Isso aqui é o trabalho da constelação em si, tá? E aí fica, pelo menos eu sempre oriento, se você sentir que precisa de ajuda nessas próximas etapas, então você procure ajuda profissional. Assim que você for capaz, aí você não precisa mais de ajuda. Basicamente é isso. Então, se for necessário, procura. Por exemplo, a Luísa que está aí, frequentemente ela faz a intervenção e deixa em aberto. Se a cliente quiser, veja, não é obrigado, você tem que fazer, senão nunca mais você vai conseguir. Não é isso. Nós sempre trabalhamos com o lado adulto do cliente, nós não infantilizamos o cliente. O lado adulto, se você precisar de ajuda, você sabe onde encontrar. Se você acredita que é importante você trabalhar mais especificamente algumas etapas, fazer mais algumas sessões, fazemos. Mas geralmente é começo, meio e fim. Não é para ficar ad eterno. Agora, tem clientes que têm uma série de emaranhamentos que realmente, às vezes, precisa ficar mais tempo. Mas, assim, é o cliente que vê qual é a necessidade dele. E o objetivo do terapeuta é sempre fazer o cliente ser capaz de andar sozinho. Sempre esse é o objetivo. Nunca assim, você vai depender de mim, eu sei o que é melhor para você. Pode parar, isso nós não fazemos. Então, tem algumas pessoas que precisam, e se precisam, elas seguem e dão continuidade nesse processo para colocar um zoom maior no subsistema, desenvolver recursos melhores em cima disso, poder ter uma visão melhor aqui. E aí,
as outras sessões servem para complementar essa grande sessão, ok? Então, é possível? É obrigatório? Não. Aí a Ana, autistas de alto desempenho conseguem ser constelados? São fidedignas as constelações que montam? Alguém com experiência no autismo e na sistêmica? Autista, como qualquer outra pessoa, esquece os diagnósticos. Nós não colocamos muita importância nos diagnósticos. Todos eles, todos os seres humanos, são passíveis de fazer uma análise sistêmica. O que acontece é sempre assim. O que nós vemos é o adulto do cliente. Se o cliente tem alguma dinâmica onde ele não é capaz de ter uma dinâmica adulta, o adulto são os familiares. Porque quem vai fazer a grande mudança são os familiares. Então, é o adulto que muda. Então, por exemplo, dá para fazer com criança? Dá. Autistas de alto desempenho? Dá. Com baixo desempenho também dá. É interessante. Você faz com criança, funciona. Então, quando você faz o trabalho, se ele tem capacidade de fazer mudanças na vida dele, excelente, ele faz. É possível trabalhar e ajudá-lo a orientar e conduzir para uma vida mais saudável, independente dos problemas que a pessoa tenha. Nós não olhamos demais para as doenças que as pessoas têm, a gente olha para o ser humano. E a capacidade que esse ser humano tem de avançar na vida, independente do nome do problema que ele carrega. Ele tem um ser humano dentro dele. Essa é uma visão que você faz, por exemplo, eu vou pegar assim, é possível fazer com crianças com síndrome de Down? É. É possível fazer com paralisia cerebral? É. Você vai ver o nível de comunicação, de compreensão, e aí a pessoa pode se expressar. E aí, quando você sabe trabalhar com abordagem sistêmica, é como você conversar profundamente com a pessoa dentro dela e poder respeitá-la como ser humano. E não ficar olhando para um doente, para a doença, é olhar para o doente, para a pessoa. E aí, quando você olha para a pessoa e vê o que ela é capaz de fazer, a potência que ela tem, e saber orientar os caminhos que ela pode utilizar, que recursos ela tem, que recursos ela pode desenvolver, independente da alimentação, isso é o mais importante. Então, dá. É fidedigno? Todos os clientes que montam constelação mentem. Todos mentem. Sabe quem não mentem? As crianças e muitas vezes os doentes que tem lá. Esses aí são os que menos mentem. Os que dizem que são saudáveis são os maiores mentirosos. E aí, quando você trabalha com constelação, com abordagem sistêmica, você sabe disso. Aliás, eu falo, a pessoa vem sempre na máscara. Quando ela vem na máscara, ela vai mostrar um monte de coisa da máscara, mas não mostra a sombra. E aí, todo terapeuta sabe disso. E por isso eu não compro, eu ensino para os meus clientes, meus alunos, né? Algo assim, nunca acredite no que os clientes falam. Eu, sinceramente, eu não acredito muito no que os clientes falam. Agora, o que eles fazem, o que o corpo revela, o que a constelação revela, isso eu vou acreditando. As doenças, mas no blá, 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 eu não presto muita atenção, tá? Por quê? Porque é natural, todos os clientes mentem. Se você já foi cliente de qualquer coisa, você tem certeza que você sabe que você mente. Você vai no médico, você não fala toda a verdade. Você não fala. Por quê? Porque todo mundo mente. Faz parte disso. Então, isso aqui, esse blá, 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 para mim, eu trabalho com blá, 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 basicamente é 7%. O conteúdo verbal é 7% da comunicação. Eu trabalho com 93% da comunicação, que é o não verbal. O não verbal te dá uma quantidade de informações absurda. Aí, a mente mente, mas o corpo não. E aí você vai ver. Corpo, trabalho corporal, linguagem da doença, constelação. Eu sempre falo que para chegar até aqui, isso aqui é os problemas que o cliente tem. Isso é o problema que todos esses aqui estão escondendo. Então, isso aqui serve para você não ver isso. Por isso é difícil tirar esses problemas do cliente. Eles estão aqui para esconder esse, e o meu trabalho é descobrir isso. Isso aqui, geralmente o cliente nem sabe que tem isso. Está fora da consciência dele. Como é que eu chego aqui? 3 técnicas. Trabalho corporal, linguagem da doença e constelação sistêmica. São as 3 técnicas que eu utilizo. E as 3 me levam sempre para o mesmo lugar.
Então, eu confio nesse campo de informações, não no que a pessoa fica falando. Até quando posiciona, eu sei quando a pessoa está mentindo. Dá para saber fácil, tá? Aqui, a Regina, como dar suporte emocional e psicológico em caso de pacientes com transtornos de personalidade ou que necessitem de acolhimento? Vocês encaminham para um psicólogo? Olha, frequentemente são os psicólogos que encaminham para nós, tá? Porque é interessante, porque a questão é, você tem que tomar muito cuidado quando você pega clientes. De novo, não se deve olhar para a doença, e sim para o doente. Aí, quando fica assim, suporte emocional e psicológico, todo mundo tem. Todo mundo tem. A grande questão é buscar recursos para a pessoa identificar e sair do problema. E tem que tomar muito cuidado, está cheio de terapeuta que faz o papel de infantilização e deixa uma mensagem subliminar que assim, você não é capaz, sou eu que vou cuidar de você. Quando faz isso, tem que tomar muito cuidado, porque aqui está fazendo um papel de parental e transformando esse adulto em criança. Quem é que tem que dar acolhimento para essa criança? Nosso trabalho é o próprio adulto do cliente. Então, eu vou ajudar o adulto do cliente a dar esse suporte. O que acontece? Frequentemente, o que eu já recebi de clientes assim, que começa, aí fica, de repente, tem que dar um suporte emocional. A questão é, para que precisa dar um suporte emocional e psicológico? Eu vou dar uma informação, é muito interessante isso. Isso é uma história verídica, que eu já contei alguns casos por aí. Tinha uma época que eu trabalhava com uma profissional, uma psicóloga de ponta, excelente e tal. E aí, era interessante que nós dois começamos a dar supervisão juntos, em um grupo de pessoas, e eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Eu orientava o caso para um lado, ela orientava o caso para o outro. Eu falei, ixi, nós estamos fazendo aqui dupla mensagem, então não está dando certo essa história. E aí, olhando para aquilo, eu falei, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque ela entrava demais nessa história de fazer isso. Eu não, ia fazer outra coisa. Falei, tinha algo que não estava batendo. Isso estava atrapalhando, os profissionais estavam fazendo a supervisão. Comecei a observar, falei, isso aqui é dupla mensagem. Aí, eu fiz uma pergunta para ela. Um dia eu cheguei para ela e falou assim, deixa eu entender uma coisa. Porque nós dois estamos com visões diferentes. Eu vou colocar a seguinte situação, deixa eu entender uma coisa. Imagina que um cliente está lá no buraco, sofrendo muito que ele está lá. O que é que você faz? Aí ela falou, eu vou lá no buraco e fico com ele para dar um suporte, para ele sentir que ele não está sozinho, que eu estou ali com ele. Eu falei, então essa é a nossa diferença, porque eu vou achar algum lugar, uma escada ou uma corda para tirar ele do buraco. Porque se ele continuar no buraco, aí são dois no buraco. O cliente e o terapeuta no buraco. E aí o que acontece? Estimulou para ele sair de lá ou, entre aspas, criou um mecanismo de defesa para ele suportar o buraco por mais tempo. E esse é um problema. Quando o terapeuta vai para o buraco para ficar lá segurando a mãozinha e fala, estou aqui com você, você não está sozinho mais nesse momento, eu estou olhando para você, a questão é que ele continua no buraco. E a intervenção desse profissional está ajudando, atrapalhando ele sair do buraco. Está fazendo ficar mais confortável, ficar no buraco. Então, não tem saída. E, aliás, uma vez essa terapeuta também começou a fazer isso com uma cliente que tinha um grau de psicose muito interessante lá. E aí, lá foi ela utilizar esse recurso. Vixe, deu uma confusão. Aliás, vou contar até essa história melhor. É assim. Essa cliente, ela fazia um trabalho com uma psicanalista muito famosa aqui de Ribeirão Preto. E aí, ela dentro da dinâmica de psicose dela, foi enlouquecendo essa psicanalista, literalmente enlouquecendo. Tanto é que essa analista, essa psicanalista famosa aqui, chegou um momento que ela falou assim, ela chamou os pais dessa cliente, ela já é adulta, naquela época devia ter uns 32 anos por aí,
chamou os pais, se foi uma coisa assim, você chega, tira ela daqui, eu não vou atender mais, eu não consigo mais ficar com ela, eu só penso nela, ela não sai da minha cabeça, tá? Eu não consigo. Ela surtou na frente da família, falando, não, sumam com ela daqui, não tragam mais ela aqui. É óbvio que isso aqui mexeu em alguma ferida emocional da própria terapeuta, mas ela ficou naquele jeito. E aí, essa família foi atrás dessa outra profissional, que também, muito conhecida, muito famosa, foi atrás. Essa que dava supervisão comigo. E aí, o que aconteceu? Aí começou a atender. Bastou um mês de atendimento, aí daqui a pouco ela chega para mim, essa terapeuta, e fala assim, ai, Fernando, sabe o que acontece? Eu estou com uma cliente, e eu estou achando que ela está precisando de um masculino, sabe? É no masculino. Aí eu olhei para ela e falei, você não está dando conta, né? Você foi entrar no buraco com ela e não deu certo, né? Não, você não está entendendo, eu acho que assim, você tem um masculino... Aham, entendi. Porque ela tinha me contado dessa cliente que tinha entrado, que tinha vindo dessa psicanalista. E aí, de repente, ela também começou a ficar assim. Mas ela estava mal, precisava de suporte, estava cheia de problemas, assim por diante. Eu falei, Aí começou a querer quebrar as coisas dentro do consultório dela, começou a ficar enlouquecida e com medo. Quanto mais medo ela ficava, mais a cliente crescia e começava joguinhos. E aí veio para mim e eu atendi. E aí cortei um monte de joguinhos que estavam lá e puxei o lado adulto dela e pus ordem na casa. Engraçado, né? Aí eu peguei a corda e a escada para ela subir. Só que ela queria continuar lá. Falei, pode subir, eu não vou cair no truque que você manipulou os seus terapeutas lá atrás. Por isso que eu estou falando que, frequentemente, essas pessoas vêm, chega uma hora, aquilo vem para cá. E tem que tomar cuidado, porque quando fica ali, segurando mãozinha e dizer, estou aqui com você te acolhendo, muitas vezes continua no buraco e eu fico com você no buraco. São dois no buraco. Só que não saiu, né? Eu já recebi muita gente que já ficou décadas em terapia fazendo isso e não sai do lugar. Aí vem, faz uma sessão, eu falo, mas como? Por que nunca ninguém trabalhou isso comigo? E você queria? Você continua lá? Você queria ficar lá nesse buraquinho, né? E que as pessoas ficassem lá. Então tem que tomar muito cuidado, hein? Porque isso aqui muitas vezes é uma armadilha, hein? Tá? Então, tem que fazer o que o cliente precisa, não o que ela quer, hein? Tá? Combinado. Se eu sei agora como que é uma posição saudável, como faço para montar para mim mesma, se vou acabar fazendo a melhor posição? É simples. Você vai mentir para você ou vai falar a verdade? É simples. E aí, você quer mentir? Minta. Você quer falar a verdade? É simples. E você vai ganhar o quê você mentindo? Para dizer que está tudo certinho, bonitinho? Desde quando você precisa fazer tudo certinho, bonitinho? Quem te ensinou a fazer tudo certinho, bonitinho? Qual o medo que você tem de ver os problemas que você carrega? Se a pessoa vem, eu sou constelador de consteladores. Os consteladores do Brasil vêm atrás de mim para fazer constelação comigo. Agora, eles sabem tudo como é que funciona. Eu sou terapeuta de terapeutas, terapeutas também. Qualquer área de terapia, eu sei, aí começam os joguinhos terapêuticos. Eu sou um macaco velho, né? Então, se a pessoa monta tudo certinho, eu mesmo falo para ela, você vai utilizar o seu conhecimento a favor ou contra você? Você mente para quem? Para mim? Você acha que eu acredito nessa bobagem que você está escrevendo? Eu não preciso, sinceramente, eu já falei, eu não preciso da constelação para saber o que está acontecendo. Eu utilizo mais a constelação para mostrar para o cliente. E eu sei quando ele posiciona se aquilo é verdadeiro ou não, porque eu faço uma entrevista antes. E na entrevista eu capto e pego as dinâmicas sistêmicas. E aí, se ele monta tudo certinho, eu falo, mas então não estou entendendo, porque você falou isso e você posiciona isso. Aonde está a mentira? No que você falou ou no que você posicionou? Por quanto tempo você vai mentir na sua vida? E para que você faz isso? Quando é que você está pronto para ver a realidade? E você quer que eu olhe para a mentira ou olhe para a realidade? Eu tenho vários recursos, como eu sei fazer análise corporal, de verdade, não as análises corporal que o povo inventa por aí, fajuta. Eu sei ler o corpo, eu sei
a linguagem das doenças. Eu sei como é que funciona aquilo. Eu sei olhar para o cliente. Eu sei fazer perguntas e sei quando ele está mentindo, quando ele foge, o que ele faz com a pergunta. O corpo dele me dá um monte de respostas. Então, se eu sei trabalhar com perguntas, se eu sei entender dinâmica corporal, eu sei como faço análise corporal dinâmica, eu pergunto e observo a reação do cliente. Aí eu vou levando as perguntas. Eu sei, sinceramente, eu não fico preso no posicionamento. O posicionamento dos bonecos é uma das partes do atendimento, até uma das partes da constelação. E por isso o constelador, ele sabe, se é um bom constelador, ele sabe que aquilo lá é mentira. Eu sei quando está fazendo uma mentira. E aí eu pergunto, aí eu vou ver. E a partir disso, eu levo em frente. Por isso, eu não fico assim, o cliente mostra, eu fico olhando para onde o cliente quer que eu enxergue. Eu enxergo além daquilo que o cliente me mostra. O cliente me mostra isso, eu estou buscando isso. Então eu sei que ele vai me esconder as coisas. Eu sei que ele vai me esconder. Aliás, esconde até com um monte de problemas. Ele lança um monte de problemas para eu não ver o problema. E a minha arte, o meu trabalho é descobrir aquilo que o cliente não enxerga. Então, tanto faz se ele está mentindo, se não está mentindo, eu sei, eu tenho que ir atrás disso aqui. E essa é a arte, ok? Aqui a Rosilene falando que bacana a socialização do Leandro sobre o mundo corporativo. Uma das grandes áreas da sistêmica é exatamente o mundo corporativo, o mundo organizacional. E ele foi muito claro nisso, é verdade mesmo. As empresas, organizações, as técnicas são as coisas mais fáceis de trabalhar. O que dá problema é a relação entre seres humanos. O que atrapalha a evolução das empresas, dentro da empresa, fora e assim por diante, as dinâmicas, quando você vai ver o quê? Dinâmicas sistêmicas doentias. Dentro da estrutura, na relação da empresa com o mundo aqui fora, com cliente, concorrente, projeto e assim por diante. Mas se você entender como funciona o sistema, é aquilo que eu falei para ele, você entendeu o sistema, se você entendeu, você vai poder fazer trabalho na escola, no direito, nas organizações, na família, porque se você entendeu a essência, você trabalha em qualquer abordagem sistêmica, em qualquer área. Se tiver um curso bom, com estrutura, organizado, se não, você fica perdido. Mas se entender, eu perguntei para ele, você vê, ele vem do mundo organizacional, hoje ele faz o quê? Ele faz trabalho de consultoria organizacional sistêmica, ele faz trabalho de constelação sistêmica familiar, de casal. Por quê? Ele entendeu o sistema. O sistema é o sistema. Entendeu o sistema? São só diferentes sistemas, com características diferentes, mas a essência do sistema é a mesma. Bom, pessoal, um prazer estar aqui com você, de esclarecer mais algumas perguntas. É claro que tem um monte de perguntas aqui, mas eu não vou conseguir falar todas. Link para a aula 4 está aqui, o pessoal da comunidade fechada dos alunos eu vou fazer amanhã às 8 horas, para perguntas e respostas lá para todo mundo, tirar as dúvidas e ensinar mais coisas ainda. E na sexta-feira eu vou fazer outra live aberta e vou trazer mais convidados aqui para vocês verem como é que as pessoas estão trabalhando e se dando muito bem nessa área. Pessoal, um grande abraço para todos e vejo vocês na sexta-feira. E o pessoal que já se inscreveu no curso e já é do curso, de vários cursos, amanhã às 8 horas nos vemos novamente. Tchau, pessoal. Até a próxima.